sabe qual é essa tão famosa profecia que o saudoso Silvio Santos tinha tanto medo que acontecesse? E mais, por que ele declarou no seu programa de auditório que havia feito um pacto com o inimigo de Deus para obter mais tempo aqui nessa terra e, em troca, ele deu a sua própria alma? No vídeo de hoje nós vamos analisar duas imagens e eu espero de coração que você fique nesse vídeo do começo até o final para compreender a mensagem de hoje. Bora lá? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Leila e eu já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse conteúdo alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha nas suas redes sociais e listas de contatos. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai tocar teu coração. O nosso querido apresentador Silvio Santos faleceu no último dia 17, aos 93 anos. Você sabia que o verdadeiro nome dele era Senhor Abravanel, que tem como significado Dom Abravanel? Você sabia disso? Ele herdou esse nome por conta das suas origens. E o interessante é que antes de falecer ele fez um acordo com a sua família. Ele pediu para ser sepultado numa cerimônia judaica. E muitas pessoas têm se perguntado como é feito esse ritual, não é? Ele não quis que o seu corpo fosse velado num local público onde os seus fãs, né, que o acompanhavam há tantas gerações, pudessem passar por lá e se despedir. A cerimônia judaica ela acontece num lugar restrito, num lugar muito simples, onde não é feito ornamentação de flores, nem no ambiente, nem no próprio caixão, porque segundo a tradição judaica, quando você ornamenta demais, a ostentação ali faz com que o corpo esteja sendo adorado. E essa não é a intenção dessa cerimônia. O corpo também é vestido apenas com um roupão branco, sem nenhum detalhe, sem nenhuma riqueza, digamos assim, para simbolizar a simplicidade e a limpeza espiritual do falecido. Durante a cerimônia também são recitados alguns versos da Torá, não é? Ali do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. São entoados diversos louvores a Deus. E o rabino que está conduzindo a cerimônia é ele quem começa fazendo o primeiro pronunciamento e depois os demais familiares que estiverem presentes e sentirem o desejo de falarem também algumas palavras. São feitas orações em hebraico. O caixão ele entra em contato com a terra, ele precisa ser colocado na terra como um ato ali simbólico de simplicidade, demonstrando que o homem veio do pó e ao pó retornará. As primeiras pares de terra, quem colocam ali são os familiares também que desejarem participar do ritual. Então é mais ou menos isso, uma cerimônia judaica. Agora, o que a gente precisa saber mesmo é essas duas questões, né? A primeira questão é a profecia que esse homem tinha tanto medo que acontecesse com ele e por conta disso ele se privava de algumas coisas curiosas aí. O segundo ponto é saber por que ele declarou em seu programa que fez um pacto com Lúcifer para obter mais tempo aqui nessa terra. Bem, de antemão eu já te aviso uma coisa, né? A profecia que Silvio Santos tinha tanto medo que acontecesse não era nenhuma profecia bíblica, não. A profecia que ele tinha tanto medo que acontecesse era uma declaração, uma profecia, né, entre aspas, de uma vidente, de uma cigana. Pouco tempo depois dele conseguir ali a emissora, né, ele entrar ali como apresentador, sócio e dono da emissora SBT, ele teve contato com uma cigana que lhe fez algumas revelações. Nessas revelações, a cigana dizia o seguinte, que se o dono do SBT desse alguma entrevista contando sua trajetória, ou ele escrevesse um livro, ou ele aparecesse em algum filme, no dia seguinte a um desses 3 acontecimentos, ele morreria. Então, durante muitas décadas, Silvio Santos, até a sua morte, foi fiel à declaração dessa tal cigana.
E quem deu essa nota foi a própria assessoria de imprensa do apresentador. Isso porque há alguns anos atrás, o programa do Jô Soares convidou Silvio Santos a dar uma entrevista no programa. E Silvio Santos se negou. A imprensa todinha queria saber por que ele não queria dar essa entrevista, não é? E aí a própria assessoria do Silvio acabou soltando uma nota explicando o motivo pelo qual ele não fazia essas 3 coisas. E eu trouxe um trecho aqui bem interessante do que seria uma entrevista lá no ano de 1987. Eu ainda não era nascida, mas achei muito interessante essa entrevista. Ela dura em média 1 hora. O entrevistador seria Carlos Alberto de Nóbrega. No entanto, ele passa essa 1 hora e alguma coisa calado, apenas concordando com o que Silvio Santos falava. Isso porque, já no comecinho dessa tal entrevista, Silvio Santos diz que não seria entrevistado por Carlos Alberto, mas que apenas ia se entrevistar. Ele próprio ia se entrevistar e iria falar ali o que ele quisesse. Presta bem atenção nesse comecinho dessa tal entrevista. O dono da estação. E aí, você percebeu essa declaração? De fato, ele não queria ser entrevistado. Também nunca escreveu um livro contando sua biografia e nem nunca apareceu em um filme. Essa era a causa pela qual ele nunca fez essas 3 coisas. Obviamente que ele já deu algumas entrevistas, pequenas entrevistas ali respondendo uma pergunta ou outra, mas nunca deu ali um acesso de fato a um jornalista de fazer uma entrevista com ele, contando sua história, sua trajetória. Isso ele nunca fez. Mas olha só que interessante, enquanto eu vi essa história que me chocou bastante, eu lembrei de algo que aconteceu na minha adolescência, tá? Eu tinha cerca de 13, 14 anos e na minha casa morava meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Minha mãe se viu ali com um problema de saúde e alguém recomendou para ela um rezador. Aqui no interior isso é bem comum. Na época a gente não frequentava nenhuma igreja, a gente apenas se denominava católicos, mas não frequentava nenhuma igreja, nem tampouco conhecia nada da Bíblia Sagrada. Minha mãe recebeu essa recomendação de ir até esse rezador e foi. Me levou com ela. Chegando lá, um casebre bem pequeno. Eu não sei porquê, mas essas pessoas que fazem esse tipo de coisa nunca prosperam na vida. Por que será, né? São sempre casas muito simples, muito humildes, com um olhar assim, um ar meio sombrio, né? Mas, enfim, fomos lá, minha mãe e eu. Chegando lá, ela conversou com ele. Na época, minha mãe tinha uns 40 anos e esse senhor tinha na faixa ali de uns 60 anos de idade. E eu e minha mãe entramos, uma casinha bem pequenininha, ele explicou o que ela tinha, eu não lembro bem o que era, mas ele disse que era algo espiritual e que ela precisaria ser curada. Ele falou com ela, pediu para ela comprar algumas coisas e foi bem rápido esse dia. E ele deixou claro que no dia seguinte, que a minha mãe deveria ir, que foi marcado um dia para minha mãe ir, minha mãe teria que ir sozinha, eu não poderia mais ir com ela. E ali eu já achei um pouco estranho. E a gente saiu dali, minha mãe comprou o que ele pediu, eram algumas ervas para fazer alguns banhos, algumas coisas assim. E aí minha mãe comprou o que ele pediu e no dia seguinte ela sabia que não poderia ir comigo, mas mesmo assim me levou e pediu que eu ficasse do lado de fora da casa. E a gente foi. Nesse dia também foi bem rápido. Eu fiquei do lado de fora, ele não viu que eu fui, mas quando a minha mãe saiu triste, cabisbaixa e com um ar assim de choro. E eu perguntei para minha mãe, o que foi? Deu certo? E minha mãe não queria falar, ela se fechou, sabe? Não queria falar e nunca mais quis voltar lá nesse rezador. Só que aí eu fui crescendo e quando eu tinha ali uns 16, 17 anos, ela revelou para mim o que havia acontecido. No segundo encontro, quando ela foi sem mim, né, a gente foi juntas, mas eu fiquei do lado de fora. Nesse segundo encontro, ele explicou para ela como seria feito os rituais. A minha mãe não iria mais durante o dia, ela tinha que ir durante a noite. Ela não iria mais durante o dia, teria que ser à noite e iria sozinha.
e a cura dela seria realizada através de atos sexuais. Ela teria que ter relações com esse senhor para que houvesse ali uma troca de energia e de fato ela pudesse ser curada. Minha mãe ficou transtornada ao saber que a cura dela seria realizada daquela forma e ela não quis mais voltar até esse tal rezador. Mas a minha mãe, ela ficou muito doente mesmo, ela emagreceu demais. Ela, imagina só, você saber que está doente, para você ser curado, você ter que deitar com outro homem que não é o seu esposo, um homem muito mais velho que tem idade de ser pai da minha mãe, sabe? E que tinha que passar de fato por aquele ritual para ser curado. Você percebeu a seriedade da situação, de que é crime esse tipo de coisa, é crime. E a minha mãe teve que ir para o diazepam, tomar remédio controlado, mas eu louvo a Deus porque o Senhor libertou a minha mãe e libertou a minha mãe daquelas amarras, daquelas correntes que aquele homem havia colocado nela. E por que eu quis trazer esse tipo de relato hoje aqui no vídeo? É para que nós fiquemos atentos a respeito dessa questão. Muitas pessoas acham que apenas o cigano, o rezador, a cartomante é quem está errando em enganar essas pessoas. Mas as pessoas que se deixam enganar também estão pecando diante de Deus, não conhecendo a palavra que nos liberta do engano. Pois que é um conselho, entregue sua vida nas mãos do Senhor e não deixe que ninguém interfira na sua história. Porque a partir do momento que colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos conduzirá pelo melhor caminho, o caminho que nos leva à vida eterna. A segunda questão que eu trouxe para nós analisarmos aqui é por que Silvio Santos declarou no seu programa ali de auditório, um programa filmado que foi ao ar, porque ele declarou que ele próprio fez um pacto com o inimigo de Deus para obter mais tempo aqui nessa terra. Por que ele fez isso? Ele apenas brincou ou ele falou seriamente? Presta atenção no vídeo. Eu fiz um contrato com o rapaz chamado Lúcifer. Conhece o Lúcifer? Ele queria comprar minha alma, eu falei, pode levar. O Lúcifer levou a minha alma e me deu mais prazo. O Lúcifer levou a minha alma e me deu mais prazo. Você analisou bem esse vídeo? Você percebeu que não é nenhuma montagem? Pelo contrário, o Silvio Santos ele fala de forma bem espontânea, bem tranquila, como se estivesse falando de algo normal. Ele diz que fez um pacto com Lúcifer e em troca ele deu a sua própria alma. Tudo para obter mais alguns anos de vida aqui nessa terra. Me conta aí nos comentários se você acha que ele falou em tom de brincadeira ou se isso tinha um fundo de verdade. Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Independentemente de qual foi a intenção de Silvio Santos, uma coisa é clara: nós não devemos brincar com os principados e potestades, nem do bem, nem do mal. Porque a palavra é como uma pedra lançada que não tem volta. A palavra de fato tem poder. E quantas vezes nós falamos algo em tom de brincadeira e acaba se concretizando. Já percebeu? Por isso as nossas palavras devem ser sempre palavras de bênçãos. Se for palavras para amaldiçoar ou denegrir alguém, melhor que nos calemos. Se for palavras para atrair o mal, é melhor que nos calemos. A Bíblia diz que aquele que controla a sua própria língua consegue controlar o corpo inteiro. Então vemos que a maior parte dos males provém da nossa língua. Mas a nossa língua fala o que tem aqui, ó, em nossa mente. Então a partir do momento que controlamos a nossa mente, controlamos também o nosso corpo, a nossa língua. Eu espero que esse vídeo ele tenha falado muito ao seu coração. Eu fiz questão de trazer aqui 2 lições valorosas para as nossas vidas. Primeiro é que se nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua palavra, nós não podemos nos deixar enganar por essa gama de pessoas que tem por aí querendo dar uma de profeta.
A segunda lição que eu queria trazer aqui é que nós nos atentemos a tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós pensamos, porque tudo isso requer uma reação. Para toda ação requer uma reação, não é? E a boca, ela fala tudo aquilo que o coração está cheio. Então, se nós alimentarmos o nosso coração, que no caso é a nossa mente, de coisas boas, de coisas benignas, isso de fato vai transmitir em nossos atos coisas boas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você possa compartilhar esse conteúdo com muitas outras pessoas nas suas redes sociais e listas de contatos, e que Deus possa te abençoar, te dar sabedoria para continuar firme no caminho do Senhor, procurando saber mais e mais sobre a sua palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém.